Aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ. E hoje a gente vai com a segunda aula desse nosso curso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos TBJ. Tá? A gente vai estar trabalhando com dois tipos, basicamente. O NPN e também o PNP. Tá legal? Então vamos começar explicando o NPN. Então o nosso dispositivo ele possui 3 regiões semicondutoras dessa forma aqui, ó, NPN. E aí aqui ó, você vai ter a base, aqui você vai ter o coletor e aqui você vai ter o emissor, tá? E aí o que é que acontece? Esse aqui é o tipo NPN. Como ele está aqui colocado dessa forma, e a gente disse que ele tem duas junções PN, ou seja, você tem PN e PN. Você tem duas junções aqui, ó, para esse cara, tá? E aí a gente vai utilizar uma representaçãozinha na forma de diodo. No curso de diodos a gente falou que a junção PN é um diodo, tá? Então se você ainda não sabe disso, volta lá no curso de diodos, assiste o curso e você vai entender bem direitinho essa parte da física dos semicondutores que a gente está falando aqui, tá legal? E o que é que acontece? Se eu tenho 3 regiões semicondutoras aqui, tá? E 2 junções PN, eu posso representar isso aqui por diodos, tá legal? Então perceba que eu tenho os 3 terminais, a base, o coletor e o emissor. Aqui você tem a base, o coletor e o emissor, tá? E aí o que é que acontece? Da base para o coletor, que é a junção base-coletor, ou seja, essa junção aqui, né? Você tem uma junção PN, ou seja, você sai de P, que é a base, para N, que é o coletor, tá legal? Então, da base para o coletor, você tem uma junção PN. Então, você tem um diodo aqui, ó, tá? Então, daqui para cá, de P para N, você tem esse diodo aqui, tá legal? Você tem esse diodo, tá? Da mesma forma, da junção base-emissor, você tem uma junção PN. Então, da base para o emissor, você tem outra junção PN, ou seja, você teria outro diodo aqui, tá legal? Então, essa seria a representação em diodos, tá? E aí, o que é que acontece? A simbologia desse cara, do tipo NPN, é essa aqui, tá? Tá legal? Então, toda vez que você visualizar esse dispositivozinho aqui, essa simbologia, você vai saber que isso aqui é um TBJ do tipo NPN. Aqui é a base, aqui é o terminal coletor e aqui é o terminal emissor, tá legal? Essa representação do NPN, o que é que você tem? Aqui você tem a base, aqui você tem o coletor e aqui você tem o emissor. Mas como é que você sabe quem é quem? Olha, o terminal que está com a seta é sempre o emissor, tá? Então, sempre o terminal com a seta é o emissor. Aí esse cara aqui de cima vai ser o coletor e esse cara aqui é a base. Só relembrando, né? A base é que controla o fluxo de corrente entre coletor e emissor, tá? O coletor é quem coleta os portadores do emissor, que nesse caso aqui são elétrons, e o emissor é quem emite os portadores para o coletor, tá? Que nesse caso aqui também são elétrons. E aí, a seta indica o sentido preferencial de circulação de corrente pelo nosso dispositivo, ou seja, a seta aqui está da esquerda para a direita ou de cima para baixo. Então, a corrente vem da base aqui da esquerda para a direita, do coletor de cima para baixo, e para o emissor, seguindo o sentido da seta, né? De cima para baixo também. Tá legal? E aí, utilizando as regras de Kirchhoff, a gente pode ver o seguinte. Essa corrente está saindo e essas duas aqui estão entrando. Então, a corrente do emissor vai ser igual à soma dessas duas correntes aqui, tá? Que é a corrente do coletor mais a corrente de base. Tá legal? E esse é o seu transistor NPN, tá? Tanto em termos de representação das regiões semicondutoras, quanto em termos da representação em diodos e a sua simbologia que a gente vai utilizar para analisar os nossos circuitos aqui no curso, tá? E aí a gente tem o transistor do tipo PNP, que é mais um tipo que a gente vai estar trabalhando aqui no nosso curso. E aqui ele vai ter as 3 regiões semicondutoras, só que agora não é mais NPN, agora é PNP, tá? E você tem os 3 terminais também, a base, o emissor e o coletor. E aí você tem a sua representação em diodos aqui, tá? Como é que a gente representa isso? Como é que a gente visualiza isso aqui, né? Você tem a base aqui no meio, tá? E aí, ó, do emissor para a base, ou seja, da junção emissor-base, você tem P para N. Ou seja, você tem uma junção PN aqui. Então, do emissor para a base, você tem um diodo aqui. Da junção coletor-base, você também tem de P para N. Ou seja, você tem uma junção PN aqui. Então, do coletor para a base, ou seja, do coletor para a base, você também tem uma representação de diodo. Tá legal? E essa é a representação de diodo para esse cara. E aí, aqui você tem a simbologia do PNP. Tá? E aí, o que é que acontece? Naturalmente, ela é diferente. Um pouco diferente, na verdade, da simbologia do NPN. Qual é a diferença aqui? É que a seta agora está da direita para a esquerda. Mas sempre vale ressaltar que o emissor é sempre o terminal que está com a seta. Nos dois casos, tá? Nas duas representações, nas duas simbologias, o emissor é sempre o terminal que está com a seta. E aqui vai ser sempre a base e aqui vai ser
o coletor. Qual é o sentido das correntes? O sentido preferencial é o sentido da seta. Nesse caso aqui ela está de cima para baixo, está direita para a esquerda. Então a corrente no emissor vai de cima para baixo, na base vem da direita para a esquerda e no coletor vem de cima para baixo também. Tá? E aí ocorre essa mudançazinha, mas sempre respeitando a regra de Kirchhoff, tá? Em que você tem a corrente do emissor aqui entrando e as outras duas correntes estão aqui saindo. E aí, o que é que vai acontecer? A corrente do emissor vai ser igual à soma dessas duas aqui, a corrente do coletor mais a corrente da base, respeitando também da mesma forma que foi visto em NPN. Tá legal? Então, é isso que acontece com os nossos transistores, com o nosso TBJ, tanto do tipo NPN quanto do tipo PNP. Então era isso, eram esses conceitos que a gente tinha para apresentar por hoje. Espero que você tenha gostado dessa segunda aula do nosso curso de TBJ. Curte, comenta, porque é assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai ajudar outras pessoas também, mostrando esse conteúdo para outras pessoas. Compartilhe esse conteúdo com quem você se importa, com quem você acredita que pode se beneficiar com esse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua transformando aqui com a gente, beleza? Então, a gente se vê por aí, melhor dizendo, a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!